Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Yasmin Regis, sou nutricionista pelo UFPB, mestre em Ciência da Nutrição e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e vim falar hoje um pouquinho sobre oligosacarídeos e suas potencialidades. Então, a escolha dessa temática hoje está relacionada muito com a busca da população por uma alimentação mais saudável. A gente tem visto muito na mídia, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, procurando muito e nos perguntando muito sobre alimentos mais saudáveis, alimentos que tenham uma funcionalidade para o nosso corpo, que tragam benefícios para o nosso corpo, além de serem saborosos também. E esses alimentos acabam gerando uma melhor qualidade de vida para a gente, além de ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças e, consequentemente, melhorando a longevidade da população. Então, nesse sentido, o que é que os oligosacarídeos têm a ver com isso, né? Que os oligosacarídeos, eles são componentes que possuem alguma funcionalidade. Então, quando a gente pensa em alimentos funcionais, são alimentos que têm características, que têm componentes que geram uma função bioativa, uma melhora no nosso organismo. E os oligosacarídeos são alguns desses compostos, certo? Então, o que são oligosacarídeos? Eles são carboidratos, então são como açúcares, um tipo de açúcar, que faz parte da composição das fibras alimentares. Então, eles possuem uma cadeia carbônica de 3 a 15 monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas. E o que seria isso, Yasmin, essas ligações glicosídicas, essa cadeia carbônica? Nada mais é do que a cadeia, o tamanho da cadeia desse sacarídeo, né, desse açúcar. É como se, para quem não entende muito bem assim, os oligosacarídeos eles nem são como o amido, que tem uma cadeia muito grande, mas eles têm uma cadeia um pouco menor. E o seu formato ajuda no processo de passagem no sistema gastrointestinal e que ele acaba não sendo digerido, ou ele é parcialmente digerido ou ele não é digerido. E é justamente nessa ação dele que ele acaba gerando benefícios para o nosso corpo. Então, onde que nós podemos encontrar oligosacarídeos? Naturalmente, a gente encontra principalmente no leite, mas também a gente encontra em mel, nas frutas, nos vegetais. Então, todos esses alimentos que nós encontramos naturalmente, que nós consumimos naturalmente, contêm, né, oligosacarídeos. Mas eles também podem ser sintetizados. Então, que são chamados oligosacarídeos sintéticos. E eles podem ser sintetizados a partir de uma ação enzimática ou de uma ação industrializada, vamos dizer assim, para simplificar o processo, a partir de um vegetal, por exemplo. Eu vejo muito artigos que abordam a produção de oligosacarídeos a partir de chicória, a partir de beterraba, a partir de banana. Então, a partir de frutas ou de compostos, né, naturais, a gente consegue aplicar uma enzima, uma bactéria, e ele começa a produzir, né, a multiplicar a produção de oligosacarídeos. Mas naturalmente e preferencialmente, né, se a gente consegue encontrar oligosacarídeos naturalmente na nossa alimentação, então é muito preferível a gente conseguir e a gente aproveitar desses benefícios dos oligosacarídeos da nossa alimentação natural. Então, por que esses oligosacarídeos têm sido tão importantes, né, vistos pela indústria ou também pela população? Principalmente por sua ação tecnológica. Então, o que seria essa ação tecnológica? Oligosacarídeos, eles podem atuar como espessante em alimentos. Então, já vi alguns estudos sobre oligosacarídeos sendo adicionados no iogurte, por exemplo. Então, ele acaba deixando o iogurte um pouco mais cremoso, um pouco mais consistente, que é uma das características sensoriais que tem sido bem quistas, né, em relação ao iogurte, que ele seja mais grossinho, tipo um iogurte grego. Ele também pode ser utilizado como aditivo para alimentos. Eu vi muito bem utilizado em refrigerantes. Então, refrigerantes que têm um baixo teor calórico, mas ele precisa ser doce. Então, eles utilizam oligosacarídeos para isso, que mantém esse teor baixo de calorias, mas adoça. Também melhora as características sensoriais, também relacionadas a esses produtos.
além de ter uma atividade antigroscópica e poder ser utilizado como um umectante. Então, ele ajuda no controle dessa absorção de água em alimentos. Mas também, e principalmente, esses oligosacarídeos têm sido vistos pela ação biológica deles. E quais são essas ações biológicas que nós temos visto em oligosacarídeos? O primeiro e o principal, vamos dizer assim, que é a parte dele que desencadeamos os outros, é a melhora da microbiota intestinal. E o que seria isso, ou como se daria isso? Está relacionado ao oligosacarídeo servir como um ingrediente que ele vai selecionar a microbiota intestinal. Ah, mas como vai se dar isso? Como é que um oligosacarídeo vai selecionar? Porque no nosso intestino existem as bactérias probióticas, como a gente já viu em outras palestras aqui. Então, essas bactérias probióticas, que são benéficas ao nosso corpo, elas possuem uma ação específica em relação a receptores que se vinculam mais, tem uma ligação mais direta com alguns tipos de oligosacarídeos. Então, ao chegar um oligosacarídeo no intestino, ele reage, ele vai servir como alimento, como substrato para essas bactérias probióticas, e assim, essas bactérias probióticas vão se multiplicar. Então, nesse sentido, aumenta a concentração dessas bactérias probióticas no intestino, então melhorando a nossa microbiota intestinal. Consequentemente a isso, acontece a redução da adesão de patógenos. Por quê? Quando esses oligosacarídeos se ligam a bactérias probióticas, então, consequentemente, eles impedem a ligação de patógenos. Se a gente tem uma biota intestinal com maior concentração de probióticos, de bactérias benéficas, então a gente consegue competir melhor com as que são patogênicas, com as que podem gerar algum mal, né? Podem relacionar alguma infecção ou alguma doença no nosso intestino. Então, a ação desses receptores de oligosacarídeos podem bloquear a ação do patógeno. E desse jeito o patógeno não vai agir na superfície celular. Nesse sentido também, acaba gerando essa função de barreira intestinal. Se o oligosacarídeo presente na membrana do nosso intestino, nas células epiteliais, ele impede a ação do patógeno, né, da bactéria maléfica, então ele vai funcionar como uma barreira mesmo, impedindo essa ligação e essa ação de patógenos. Produção de ácidos graxos de cadeia curta. Como esse processo acontece? A partir da utilização dos oligosacarídeos pelas bactérias probióticas, eles vão gerar metabólitos. O que seriam esses metabólitos? Alguns carboidratos menores. E esses carboidratos menores podem ser utilizados por outras bactérias também benéficas que compõem a nossa microbiota intestinal. Nesse sentido, essas bactérias, quando fermentam, produzem ácidos graxos de cadeia curta, como butirato e propionato. E esses ácidos são muito benéficos para o nosso corpo, porque eles podem produzir mais mucinas, que estão relacionadas com a função de barreira mesmo, de proteção da nossa epitélio intestinal. Também em relação a isso, acaba dando melhor suporte para a nossa imunidade. Então, se o oligosacarídeo vai agir de forma benéfica para as nossas bactérias benéficas, ele pode também reagir na nossa célula epitelial intestinal e gerar uma resposta imunológica dessa célula melhor. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma recuperação da nossa imunidade, a gente pode ter uma resposta melhor para algumas infecções, para algumas inflamações, justamente por isso um efeito anti-inflamatório que ele pode gerar. Então, a ação de oligosacarídeo na célula epitelial, induzindo uma resposta imune melhor do nosso intestino, reage também a inflamações. Mas todas essas informações, essas funções que eu falei aqui para vocês agora, a gente vê muito relacionado com o oligosacarídeo de leite humano, que é justamente por isso que eu trouxe aqui duas revisões muito interessantes, que valem muito a pena vocês verem. Se quiserem, eu posso passar para vocês depois. Que essas duas revisões abordam muito bem a questão dos benefícios à saúde desses oligosacarídeos,
as aplicações em fórmulas infantis, porque a gente sabe que nem sempre, infelizmente, nem sempre, as crianças conseguem serem amamentadas. Então, são N fatores que influenciam isso. E se a criança não é amamentada com leite materno, com leite humano, ela vai ter uma deficiência um pouco em relação a esse desenvolvimento da microbiota intestinal, por exemplo, e, consequentemente, de outras funções, como eu já abordei antes. E essa outra revisão aqui de baixo, eles avaliaram também oligosacarídeos de carboidratos não digeridos. Então, são outros oligosacarídeos não humanos que também podem ter um efeito biológico. Então, ele comparou, nessa revisão, oligosacarídeos de leite humano e suas funções, e também abordou as mesmas funções do que tem sido visto hoje com carboidratos não digeridos. Então, galactoligosacarídeos, frutoligosacarídeos, que é o famoso FOS, que a gente vê muito em produtos industrializados hoje, eles foram estudados, né, revisados nessa revisão, e trazem muito bem isso. Eu trouxe até aqui a imagem do artigo, que ele aborda e resume muito bem todas as funções que eu já falei para vocês, mas muito relacionado com os oligosacarídeos de leite humano. Então, vocês podem ver a partir da letra A aqui à esquerda, que eles ajudam na melhora e no crescimento, no caso, de bifidobactéria e de lactobacilo, letra B, que são duas das principais bactérias probióticas e benéficas do nosso corpo, do nosso intestino. Consequentemente, vão diminuir a adesão de patógenos na célula, que é o C. Já no D aqui, competição com vírus. Então, pela ação de oligosacarídeos também, pode ter essa competição do receptor do oligosacarídeo na célula contra o vírus e a gente ter um menor risco de infecção viral. Então, também ele pode ter essa resposta na proliferação celular, né, as respostas imunes que eu comentei da célula epitelial intestinal. A reação aqui da letra I com pós-bióticos, que é justamente a fermentação dos metabólitos de oligosacarídeos, gerados pelos bifidobactérias e os lactobacilos. E esses pós-bióticos que são fermentados por outras bactérias e podem gerar também os ácidos graxos cadeia curta, que foi o que eu comentei com vocês. Além disso, aqui na letra G, eles também podem atingir a nossa circulação sanguínea, né? O nosso sistema sanguíneo. E nesse sentido, os oligosacarídeos podem ir para todo o nosso corpo, atuando também, sendo substrato para algumas funções celulares. Tem uma relação muito interessante em relação ao desenvolvimento infantil, em relação à memória, formação de memória, a ação realmente no cérebro. E tem sido visto muito isso, principalmente no desenvolvimento infantil, né? Com a alimentação materna, né? Com o leite materno. Mas é muito interessante essa questão de oligosacarídeos reagindo também, né? No sistema imune, no cérebro, em todo o nosso corpo. E como destaca a importância desse pequeno componente para tantas funções do nosso corpo. Nesse sentido, eu destaco que oligosacarídeos de leite humano, como a gente viu com tantas funções, eles são exclusivos de leite humano. Então, a composição, as características, as quantidades de oligosacarídeos encontrados no leite humano são exclusivos do leite humano. Então, nesse sentido, o isolamento e a concentração desses compostos para ser aplicado para uma fórmula infantil, para uma criança que não é amamentada, ele tem um custo muito elevado. Então, essas fórmulas infantis, elas têm que ser suplementadas com outros oligosacarídeos. Então, por que não buscar as outras opções de leite, principalmente, que podem ser utilizadas como substituto do leite humano? Então, vários estudos têm sido realizados observando oligosacarídeos em leite bovino, em leite caprino, em leite de camelo, em leite de jumenta, vários tipos de leite que têm sido estudado também, a presença desse componente e suas funções. E o que é importante destacar nesse sentido? Porque em leite de outros animais, a concentração de oligosacarídeos é menor, é bem menor, nem se compara. Mas a composição e a quantidade dos oligosacarídeos é distinta, mas alguns oligosacarídeos já se sabe que são idênticos, que são os mesmos oligosacarídeos que estão presentes no leite humano.
Então, se existem o mesmo oligossacarídeo, possivelmente esse oligossacarídeo pode ter a mesma função que o oligossacarídeo do leite humano tem. Então, daí a importância de se estudar também esses oligossacarídeos em outros leites, em outras fontes. Então, eu trouxe para vocês uma revisão minha, de oligossacarídeos de leite caprino. E tudo que eu encontrei, que eu abordei sobre a composição de oligossacarídeos de leite caprino, os métodos de análise que são diferentes para a gente poder detectar, e também as propriedades nutricionais que são semelhantes ao que a gente já comentou antes, que tem destaque para o leite humano. Ops. Então, o leite caprino, a gente pode destacar ele pela sua composição nutricional, que é tão rica e que é tão comparada com o leite bovino e que pode ser usado como substituto, principalmente quando a gente percebe a menor alergenicidade do leite caprino em relação ao leite bovino e também a melhor digestibilidade. Então, a composição do leite caprino difere do leite bovino, mas tem uns efeitos benéficos, né, que já são conhecidos, para ser utilizado como substituto do leite bovino na alimentação. Então, a presença de lactose e oligossacarídeos em leite caprino é um pouco mais elevada do que o do leite bovino. Então, e algumas estruturas foram vistas como semelhantes, similares ao do leite humano. E essas estruturas semelhantes ao do leite humano têm sido estudado se ela tem realmente função semelhante aos oligossacarídeos do leite humano. E até então, 40 oligossacarídeos já foram identificados no leite humano. Não se compara também com o do leite humano, que são 200 oligossacarídeos já identificados. Mas dos outros leites também a gente vai chegando lá e desvendando mais esse mundo que são dos carboidratos, né, dos oligossacarídeos. E aqui eu trouxe para vocês uma comparação rápida da concentração de oligossacarídeos de leite humano, de 7 a 12 gramas por litro, e do leite caprino, em dois estudos, concentrações distintas, um de 250 a 350 miligramas por litro, e o outro com 1,11 a 1,35 gramas por litro. Então, como eu falei, a concentração de oligossacarídeo em leite caprino, comparado ao do leite humano, não tem comparação, é muito mais baixo. Mas a gente sabe que se algumas dessas estruturas possuem funções semelhantes, a gente pode tentar ou concentrar, ou mesmo ofertar esse componente na alimentação e que mesmo com menor concentração, ele vai ter o seu efeito. Então, em relação aos efeitos biológicos de oligossacarídeos de leite caprino já estudados e que eu abordei também na revisão, eu falei desse artigo da Nutritional Immunology, que é muito, muito interessante, e foi um dos artigos que a gente tomou base também nos nossos estudos com oligossacarídeos. Então, ele avalia a ação anti-inflamatória de oligossacarídeos de leite caprino em ratos induzidos com colite, que a colite, como vocês sabem, é uma doença inflamatória intestinal. Então, esses ratos foram induzidos com essa doença inflamatória e foi avaliado o efeito dos oligossacarídeos de leite caprino em relação à inflamação. Então, o que foi percebido nesse artigo? Que o grupo tratado com oligossacarídeos, comparado com o grupo tratado com a medicação, e comparado com o grupo controle, percebeu-se uma diminuição dos sintomas, né, da inflamação, dos sintomas da doença, então a diminuição da anorexia e da perda de peso corporal dos animais, um aumento do fator trifólio 3, que é um fator relacionado à reparação do epitélio, então a presença dele e em concentração indica essa reparação do epitélio intestinal, uma redução da extensão longitudinal das lesões necróticas. Então, a doença que, quando induzida nos animais, ela pode causar uma necrose no tecido intestinal. E a presença de oligossacarídeos reduziu a extensão dessa lesão. E também percebeu-se menores valores de interleucina 1-beta, que é um dos indicadores inflamatórios. Então, se esse indicador está mais baixo, significa que há um controle da inflamação. Então, é um potencial efeito anti-inflamatório deste componente, desses oligossacarídeos,
do leite caprino nos animais. Então, a conclusão desse trabalho é que os oligosacarídeos do leite de cabra têm esse efeito anti-inflamatório nos ratos com colite experimental e pode ser útil no manejo da doença inflamatória intestinal. Então, se a gente percebe algumas indicações de efeito anti-inflamatório, ele pode ter relação justamente com o que a gente comentou antes, né? A mesma função do oligosacarídeo de leite humano que a gente consegue ver já no oligosacarídeo de leite caprino. Então, o que é que eu fiz, né? Eu quis abordar aqui agora para vocês um pouquinho do que eu estudei em relação a oligosacarídeos, já que a gente já chegou, a gente já está falando de oligosacarídeo de leite caprino. Então, quando eu estava estudando as minhas pesquisas, estávamos com um projeto bem grande, vinculado a várias dissertações, várias teses, e estávamos avaliando todo um caminho, desde a alimentação animal até os produtos que poderiam ser produzidos a partir do leite. Então, resolvemos estudar o soro do leite caprino. Porque se no leite a gente já foi observado uma atividade, uma possível atividade anti-inflamatória e a presença de oligosacarídeos que podem ser benéficos, então nós resolvemos aproveitar, né, um resíduo da produção industrial, então um resíduo da produção de queijo, de leite caprino, e observar se a partir da coagulação do leite e a filtração, então que temos o soro, se nesse soro nós teríamos uma concentração de oligosacarídeos, já que no processo de coagulação utilizamos mais proteínas e os lipídios na produção do queijo. Então, toda a parte de carboidrato, um pouco que se perde, principalmente os carboidratos do soro. Então, nós buscamos utilizar esse soro e avaliar se na composição dele existiam oligosacarídeos e quais oligosacarídeos a gente podia encontrar. Então, o que a gente precisou fazer? A gente buscou extratos concentrados em oligosacarídeos. E como a gente conseguiu esses extratos? A partir do leite de cabra que a gente obteve. Então, eram leite de cabras alimentadas a pasto e a confinamento, e o que seria isso, né? As cabras uma parte das cabras, dos animais, estavam se alimentando livremente, então eles iam pastar, comiam qualquer vegetação que eles quisessem que tivesse na região, e outro grupo estava confinado, recebendo uma alimentação controlada, com toda a composição dessa alimentação controlada. Então, estudou todo o processo dessa modificação da alimentação em um outro trabalho, e nós utilizamos também esse leite para a obtenção do nosso soro e avaliar também se essa concentração, se essa mudança da alimentação das cabras, desses animais, afetava também a composição de oligosacarídeos, a presença e a composição deles nesses dois tipos de soro. E o soro que a gente conseguiu foi submetido a um processo de filtração. Então, imaginemos que seriam como um filtro de café, vamos dizer assim. Então, a gente passou por um processo de filtração, de ultrafiltração, que a gente chamamos, com uma porosidade bem baixa já, de 10 kilodaltons, então é um poro bem pequeno. E o que a gente conseguiu, que foi filtrado nessa primeira etapa, a gente submeteu a uma ultrafiltração, então um poro muito menor, justamente para a gente ver como que separariam os tamanhos desses componentes. Então, aqui eu trago para vocês a tabela de recuperação desses oligosacarídeos nesse processo de ultrafiltração e de nanofiltração. Lembrando, mais uma vez, a ultrafiltração é um processo de filtração com um poro maior, então passariam compostos maiores por essa membrana, por esse filtro, e na nanofiltração, o poro da membrana era bem menor. Então, somente componentes menores do que a porosidade dessa membrana que passariam. Então, a gente teria uma separação, vamos supor, de alguns oligosacarídeos que fossem abaixo do que o poro dessa membrana, eles passariam. Componentes maiores do que esse tamanho ficariam. Então, aqui eu destaco
a concentração da lactose que a gente conseguiu na nanofiltração do que ficou preso, né, o que não passou por essa membrana. Então, a concentração do soro de leite caprino, desta primeira parte da tabela, que seriam relativo ao soro de leite de cabras a pasto, a gente conseguiu uma recuperação baixa de lactose. Já no outro soro, quando a gente utiliza o soro de leite de cabra, das cabras em confinamento, a gente conseguiu uma recuperação de lactose bem elevada. Mas a gente percebe que a concentração de lactose varia nesses dois soros. Já na concentração de oligosacarídeos, nós conseguimos uma recuperação de até 96% dos oligosacarídeos. Então, nós conseguimos um processo muito efetivo de recuperação desses componentes. Então, o que se percebeu nessa pesquisa? Que diferentes características existem no processo de filtração entre os soros, mas, mesmo assim, a gente conseguiu uma recuperação boa desses componentes. Então, nessa tabela 3, eu trouxe para vocês a composição de carboidrato que foi conseguido, né, ao final do processo de filtração. Então, percebe-se que a concentração de oligosacarídeo de soro de leite caprino em confinamento, que está aqui do lado direito da tabela, foi de 0,402 gramas por litro. Quando a gente compara com os valores de concentração de oligosacarídeos que eu comentei antes em leite caprino por Martínez Feres em 2006, a concentração que nós obtivemos foi maior em soro de leite, não foi nem no leite. Já o soro de leite caprino de cabras alimentadas a pasto, a concentração foi menor, mas mesmo assim a gente teve uma concentração boa de oligosacarídeos. Já nessa tabela 4, eu destaco aqui para vocês 3 dos principais oligosacarídeos que também são encontrados em leite humano. Então, os mesmos oligosacarídeos que encontramos em leite humano, nós encontramos no soro de leite de cabra, e em concentrações boas. Então, esses 3 principais oligosacarídeos, o 3-cialilactose, 6-cialilactose e N-glicolil-neuraminilactose, eles são similares ao do leite humano e possivelmente podem ter uma função também semelhante ao desse leite. E, ademais, e que o que foi de maior destaque para nós, foi encontrarmos em maior concentração, eram as maiores concentrações que encontramos nas nossas amostras, foram de 2 possíveis novos oligosacarídeos que a nossa amostra em específico tinha. Então, as concentrações mais elevadas que vocês podem perceber na tabela são destes oligosacarídeos novos. Então, temos aí um grande desafio de poder descobrir qual a estrutura, qual a cadeia desses componentes e qual a função específica que esses componentes podem gerar no intestino, né, em relação às bactérias benéficas, o que é que eles podem gerar de bom, né, de efeito biológico bom para o nosso corpo. E também a gente percebe as variações da concentração desses oligosacarídeos, que também pode ter relação com a raça do animal, o grau de ionização diferente dos oligosacarídeos, então a formação da cadeia desses oligosacarídeos diferente, que pode também afetar nessa concentração e na resposta que a gente teve. Então, o que a gente pode concluir nesse artigo, nesse trabalho, é que o processo de concentração do soro caprino, ele gerou um produto de concentração de oligosacarídeos, com recuperação de até 96%. Então, e 2 oligosacarídeos possivelmente novos, que estamos aí com o desafio de identificá-los, de testar mais extensivamente esses oligosacarídeos, foram identificados em maior concentração nesse soro. E ainda que podemos destacar que os soros apresentam diferenças nas concentrações desses carboidratos relativos à diferença do sistema de alimentação animal. Mas, mesmo assim, podemos destacar que esses produtos podem ser uma fonte natural de oligosacarídeos com um potencial funcional, bem como com um valor nutricional
para o uso como ingrediente em suplemento dietético ou as fórmulas para lactentes. Com a concentração que nós encontramos de oligosacarídeos neste produto, é uma ótima indicação para a utilização por exemplo, na produção, né, na elaboração de fórmulas lácteas. Mas também podemos destacar uma maior valorização desse produto como substituto ao leite bovino. Então, como já sabemos que o leite caprino ele é menos alergênico, então nós temos também um adicional aí, uma função adicional relacionada a oligosacarídeos, de benefícios que esse leite pode trazer para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar. Então, não apenas a concentração de oligosacarídeos que estudamos. Então, fomos também buscar respostas relacionadas a esses efeitos benéficos que os oligosacarídeos e soro de leite caprino, poderia trazer. Então, inicialmente, nós fizemos uns testes diretamente com o soro de leite caprino. Principalmente o soro de leite de cabras em confinamento, porque nós tínhamos um controle melhor desses animais, da alimentação desses animais, então fizemos alguns testes iniciais com este soro, certo? Então, um primeiro artigo gerado a partir desses testes foi esse, que destacamos que o soro de leite caprino, ele melhora a inflamação intestinal que foi induzida em ratos com ácido acético. Então, o que eu posso destacar aqui para vocês desse nosso trabalho? Nós fizemos uma aplicação, né, uma suplementação, vamos dizer assim, dos ratos com 3 concentrações diferentes de soro de leite de cabra em pó. E essa concentração nos animais gerou uma ação que era visível até nas análises histológicas, que é como eu trago aqui para vocês nessa imagem. Então, primeiro identificando para vocês quem é quem. Então, a figura A é um grupo, né, uma representação do grupo saudável. A figura B, do grupo que foi induzido à colite, mas sem utilização de soro, só ele. O grupo C, nós utilizamos como tratamento a sulfasalazina, que já é um medicamento comprovado de utilização para inflamação intestinal, no caso já para colite. E os grupos D, E e F foram os nossos grupos de tratamento. Então, respectivamente, nós utilizamos 1, 2 e 4 gramas por quilo por dia de concentração de soro de leite de cabra para esses animais. E podemos perceber nitidamente nessa figura F como o soro de leite caprino, na concentração que utilizamos, teve uma resposta benéfica nessa recuperação do tecido epitelial intestinal para a inflamação. Então, se percebe nitidamente pelas análises histológicas que conseguimos com o soro uma recuperação da resposta, né, de inflamação da colite. E isso foi comprovado também por esses indicadores que eu trago nesses gráficos, certo? Aqui nós temos em destaque interleucina 1 beta, nesse gráfico A de cima, certo? E o TNF-alfa no gráfico B. Então, eles são indicadores de citocinas pró-inflamatórias. Então, a presença deles indica que existe uma inflamação. E vocês podem perceber que a concentração de de soro de leite de cabra que nós administramos nos animais reduziu a concentração, né, estimulou uma redução desses níveis, desses componentes, semelhante à da sulfasalazina, que é a terceira barra. Então, tanto para a interleucina 1 beta quanto para o TNF-alfa, teve uma redução, o que é um efeito muito bom. Já relacionado
a esse gráfico B do lado direito, que está relacionado ao LTB4, que é o leucotrieno B4, e a de baixo, que é a mieloperoxidase, então, esses dois são marcadores inflamatórios. E percebam só como o efeito do soro de leite de cabra também foi muito bom comparado à sulfasalazina, né, que é a terceira barra, como eu falei para vocês. E o que eu mais destaco para vocês é esse gráfico B do lado direito acima, que é o leucotrieno B4. Gente, se vocês imaginarem, preste atenção na concentração do soro de leite caprino, que nós administramos de 4 gramas por quilo. Comparado à sulfasalazina, que é um medicamento, ele teve uma resposta até um pouco mais baixa. A resposta dele é um pouco menor. Então, vocês já pararam para imaginar tipo, o efeito de um alimento comparado a um medicamento e que esse efeito é muito semelhante? Então, isso é genial. Assim, foi um dos as melhores descobertas da gente estudando isso. E como o soro pode ser maravilhoso em relação à inflamação. Então, o que a gente pode concluir nesse estudo? Que o soro de leite de cabra ele exerceu um efeito preventivo contra os danos intestinais induzidos por ácido acético. Então, apresentando eficácia semelhante ao mostrado pela sulfasalazina, como eu mostrei a vocês, tornando-se, portanto, um potencial tratamento para doenças inflamatórias intestinais humanas. Então, já pensou você poder tratar uma doença inflamatória com soro de leite, ou um componente alimentar, ao invés de utilizar um medicamento? Isso é muito interessante. Então, dando sequência aos nossos estudos de inflamação, nós utilizamos essa concentração de 4 gramas por quilo, que eu falei para vocês que foi uma das mais efetivas no nosso estudo anterior, e testamos em um novo modelo de inflamação, agora em camundongos. E com outro produto para induzir essa colite. E com essa concentração, o que é que a gente pode perceber? Eu trouxe aqui a figura 3 do nosso artigo, que ele aborda justamente que o soro inibiu a regulação da expressão gênica desses compostos. Então, aqui, essas análises desses marcadores, nós fizemos por PCR, que é mais analisando o RNA, né, desses marcadores, e nós podemos perceber que em todos esses marcadores inflamatórios, o soro de leite caprino foi muito efetivo na redução. Então, indicando essa melhora da inflamação nesses animais. E, além disso, o soro de leite caprino acabou estimulando um aumento da expressão de proteínas que são tidas como de proteção. Então, as mucinas, ocludina, supressores de sinalização de citocinas, todos eles indicam realmente uma melhora e uma proteção. Então, é uma resposta do nosso corpo, né? No caso, a resposta do corpo dos camundongos, a resposta intestinal, de melhora para a inflamação. E aqui eu trago também para vocês as análises histológicas e como vocês podem perceber, ó, o gráfico A, a imagem A, é do grupo saudável. O gráfico B, dos animais que estavam com a colite induzida pelo DNBS. E o C, o grupo tratado, né, com o soro de leite caprino, na concentração de 4 gramas por quilo. Então, vocês podem perceber nitidamente a melhora desse tecido com a administração de soro de leite de cabra. E também eu trouxe para vocês a foto do intestino desses animais, para vocês perceberem qual a diferença do intestino do meio, esse que tem DNBS control, que como a ação desse soro de leite caprino atua no intestino, reduzindo a inflamação. Então, o grupo tratado com o soro de leite caprino praticamente está saudável, vamos dizer assim, né? A recuperação dele foi muito boa. Então, o soro de leite de cabra exibiu efeitos anti-inflamatórios também nesse modelo de inflamação. Então, gente,
nesse sentido, o que eu posso trazer de considerações para vocês? Como esses oligosacarídeos são importantes, como pequenos componentes que são vistos às vezes como vilões, né? Que a mídia ou que muita gente tem trago como carboidratos como vilão, que o carboidrato é ruim, que isso vai trazer mal para a gente, não é bem assim. Então, alguns componentes, alguns carboidratos realmente podem trazer benefícios e muito importantes, tanto para o nosso desenvolvimento, desde a infância, quanto para uma recuperação nossa também como adultos. Então, baseado nessa importância de oligosacarídeos, eu destaco também um possível interesse da indústria nesse sentido. Se conseguimos passar essas informações, mostrar, divulgar essas informações e a riqueza que temos desses componentes, então isso também pode ser um destaque para esses componentes que são industrializados, ou o isolamento desses compostos para utilização na elaboração de fórmulas, por exemplo, na elaboração de novos produtos que podemos consumir também com esse apelo, né, de funcional, de um alimento mais saudável, que vai realmente regular o nosso corpo e melhorar nossos sintomas, gerando nossa qualidade de vida. Então, conseguimos, né, uma alimentação mais saudável e ainda temos o grande potencial do leite caprino e do soro de leite caprino. Então, um alimento regional, um alimento que nós encontramos tanto em nossa região, em nosso estado, e que precisa realmente ser mais reconhecido, né? Precisa ser valorizado. Então, se conseguimos divulgar essas informações, se conseguimos desvendar os efeitos benéficos desses componentes em leite e soro de leite caprino, nós conseguimos uma valorização a mais do nosso produto. E, quem sabe, uma melhora no consumo desse alimento também por nós, pela população. Então, a gente vê muito o consumo de derivados caprinos, de leite caprino, muito fora do país, muito em outros países. E por que não nós também não podemos aproveitar essa iguaria do nosso estado, da nossa região, e ganhar muitos benefícios com isso? Então, eu também destaco algumas publicações futuras, porque, como eu falei para vocês e abordei para vocês hoje, eu trouxe alguns artigos sobre a concentração de oligosacarídeos em soro de leite caprino, que nós estudamos, e alguns relacionados ao efeito anti-inflamatório, né? O potencial anti-inflamatório desses soros em colites, né? Induzida em animais. Mas outros estudos vêm aí chegando, mais específicos em relação ao nosso extrato, a outros efeitos potenciais aí desses oligosacarídeos em leite caprino. Então, aguardem aí que tem publicações, tem coisa nova chegando da ciência aí. E no mais, gente, eu agradeço a presença de todos vocês até aqui, agradeço muito a organização desse evento, ao reconhecimento, né, do que nossa região vem estudando, do que a nossa população pode ganhar, né, pode se favorecer com os nossos estudos. Então, agradeço muito o pensamento, a ideia de vocês, da organização do evento, em pensar mesmo em divulgar mais as nossas pesquisas, o que a nossa região vem estudando, e valorizar mais a ciência, valorizar mais o que nós conseguimos aprender no laboratório e conseguimos realmente divulgar e transpor essa barreira do laboratório só, né, do estudo acadêmico, para a população. Então, que possamos realmente divulgar mais a ciência de forma mais simples, para chegar a todo mundo, que todo mundo tenha conhecimento do que é bom e dos benefícios que os nossos alimentos, do que a gente encontra na nossa região, pode gerar para a gente de bom. Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês, obrigada pelo carinho, pela atenção até aqui, e qualquer dúvida eu fico à disposição, podem entrar em contato comigo tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram. Se quiserem o material que eu utilizei para elaborar os artigos, tudo que eu tenho estudado, podem entrar em contato, que eu terei o maior prazer de discutir, debater e mandar material para vocês. Então é isso, gente. Obrigada.
e eu espero ver vocês em outra oportunidade. Até lá!